Você já percebeu que tem todo tipo de gente dentro da igreja? Só olhar para o seu lado, olha para o seu lado aí, você vai ver todo tipo de gente. Então tem irmãos que são mais falantes, tem ou não tem? Tem irmãos que são mais quietos, tem irmãos que contam piada, tem irmãos que não riem da piada, tem irmãos que cumprimentam todo mundo, tem irmãos que sentam no canto dele e não cumprimenta ninguém, porque são personalidades diferentes. Tem irmãos que gostam de falar na cara de todo mundo o que ele pensa. Tem irmãos que não falam. Mas tem irmãos que quando... É porque assim, ó, tem irmãos que gostam de falar tudo, mas quando falam na cara dele, ele não gosta. Eu amo quando os irmãos falam na cara. Eu amo quando dá pau na célula. Sabe por quê? Eu falei assim, porque eu não... eu não falo. Eu fico com dó, eu não falo. Aí quando eu vejo os caras brigando, eu falo, aleluia, alguém falou. Alguém falou. Mas você sabe, então, nós temos todo tipo de gente dentro da igreja. Mas é dentro desse tipo de relacionamento que você cresce, que você é admoestado, que você é exortado, que você é perdoado e você perdoa. Então, esse ambiente, ele é saudável para o seu crescimento. Eu vou te falar, por que a maioria dos nossos líderes de células pode olhar, irmãos? Deixa eu ver aqui. Eu creio que todos os nossos líderes são chefes no trabalho secularmente. São chefes ou estão à frente de algo secularmente. Por que você acha que isso acontece? Por causa da liderança. Você é líder aqui, Deus te dá experiência, Deus te dá sabedoria, automaticamente, lá no seu trabalho, você começa a se destacar. Porque uma vez que você é líder aqui, você é líder aonde, irmãos? No seu trabalho também. Então, a igreja serve como esse laboratório para trabalhar e lapidar você. Então, glória a Deus pelo irmão que está do seu lado. Você pode dar um glória a Deus pelo irmão que está do seu lado? Você consegue falar, obrigado por essa bênção do meu lado? É difícil de prédio. Mas, irmãos, sabe? É aquilo, você aprende com todo mundo, você se relaciona com todo mundo. Isso é uma consequência. Você sabe, tem um dilema do porco-espinho, queria falar para você. Chegou inverno muito rigoroso, e os porcos-espinhos precisavam se aquecer. E como que um porco-espinho se aquece, irmãos? Encostando em outro porco-espinho. E eles dormem tudo junto, encostado um no outro. Mas vamos ser sinceros. Quando eles se encostam nos outros, machuca, sim ou não? Sim. Mas a questão é, você quer sobreviver ou você quer morrer de frio? Porque a igreja machuca. Não vou falar que não machuca. Machuca. Mas ela é de Deus, ela é o corpo de Cristo aqui na terra. E se você não tiver inserido, não tem salvação, não tem vida para você. A vida está no meio da comunhão. Então esse porco-espinho que está do seu lado, ele é instrumento de Deus para trabalhar e você precisa dele. Ele precisa de você e você precisa dele. Deus está te melhorando através da vida dele. Deus está te aperfeiçoando através da vida dele. Amém? Hebreus 10, 25, a palavra de Deus deixa algo bem claro. Porque hoje muitos estão pregando. Para que igreja? Você pode ficar na sua casa. Você não precisa de igreja. Você não precisa estar no culto. Você não precisa estar na célula. Mas Hebreus 10, 25, a palavra de Deus tem uma séria advertência para isso. Qual que é a advertência? Olha, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então a palavra é clara, não deixe de congregar. Ainda que seja falha, ainda que você tenha problema, mas você não pode deixar de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos o que, irmãos? Admoestações. E tanto mais quando vedes que o dia com D maiúsculo, o dia com D maiúsculo na Bíblia se refere à volta de Cristo, ao dia do Senhor. Então,
Quanto mais você vê que o dia vai se aproximando, você vai amoestando os irmãos. Você crê que Jesus está às portas, irmãos? Então não deixe de igrejar. Não deixe de congregar. Não deixe de celular. Não deixe de discipuladar. Não deixe de nada, irmãos. Não deixe de quidar. Não deixe de nada. Participe, ok, irmãos? Então, presta atenção. Não tem como você falar que você ama a Deus, que você serve a Deus, se você não está no meio da comunhão da igreja. A comunhão da igreja, ela é importante. Sem comunhão, você se torna uma presa muito fácil para o diabo. Ok? A comunhão, ela é muito importante. Agora, eu vou te falar uma coisa muito importante, irmãos. Eu fiz isso daqui hoje de manhã. Vem aqui os irmãos que eu pedi para vir de manhã. Vocês estão aqui? Pode vir aqui. Vamos ver se essa turma aqui da noite, eles são mais de Deus do que os de manhã. Vamos ver. Tá faltando alguém aqui. Guilherme. Vem aqui, Ricardo. Então, fica aí no canto. Irmãos, Breno é Jesus. Aqui melhorou, porque de manhã, quando eu falei que eu né, Jesus, ninguém nada, irmãos. E de porquê, mas assim, mas tudo bem. Então fica lá na ponta, Ricardo. O Gustavo tá lá. Olha só, irmãos. Você sabe, quando nós estamos perto de Cristo, acontece algo automaticamente. Por isso, quando os irmãos se afastam da comunhão, eles estão se afastando da igreja, da célula, estão afastando de Cristo. Isso é muito sério, irmãos. Você pode olhar irmãos que começam a se afastar. Começou a se afastar, não é porque ele está se afastando da célula ou da igreja, não. Ele está mal espiritualmente. Ele está se afastando de Cristo. Porque, olha que coisa interessante que acontece. Breno é Cristo. E aí os irmãos estão vivendo a vida deles, e os irmãos se convertem e eles chegam até Cristo. Vão até Cristo, irmãos. Vá até Cristo. Automaticamente, o que acontece, irmãos? Se aproximam. Então, começam a se relacionar. Uma vez que eles estão em Cristo, todos se aproximam e começam a viver a vida de Cristo. A vida de Cristo é uma vida de comunhão. Mas os irmãos se chatearam. O Cauã se chateou com o Ricardo, que se chateou com o Gustavo. E eles se afastam da célula, se afastam da igreja. Automaticamente se afastaram de quem, irmãos? Cristo. Então, não se afaste, não deixe de congregar, não deixe, irmãos, de pequenas coisas atrapalhem a sua vida com Deus. Sabe, irmãos, se agarre em Cristo, viva a vida de comunhão. Pode sentar. Amém, irmãos? Então, você precisa entender isso. Então, não faz sentido você ter uma vida solitária, uma vida individualista. E esse é um grande sinal que você não tem revelação de Cristo. Quando você quer viver para você mesmo. Esse é o maior sinal de que alguém não teve um encontro com Cristo. Porque quando você tem um encontro com Cristo, a sua vida é para os outros, não é mais para você. Você entende? Porque Cristo morreu por pessoas. Cristo não morreu por prédio. Cristo não morreu por placa de igreja. Cristo não morreu por iluminação de igreja. Cristo morreu por pessoas. Ou seja, o que é mais importante nisso daqui não é estrutura, mas são pessoas. Agora, nós temos pessoas. A igreja de Atos diz que ela se reunia quantas vezes por semana, irmãos? Diária. Atos 2,42, coloca aí rapidinho. Atos 2,42, só para você falar que não sou eu que estou inventando. Olha só como a igreja se comportava aqui em Atos 2. Ó, e perseveravam. Repete comigo, perseveravam. O que é perseverar? É não desistir, não retroceder, não voltar atrás. Eles ficavam firmes, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E aonde, irmãos? Na comunhão. Mas a comunhão é complicada? É difícil. Mas eles ficavam unânimes ali, no partir do pão e nas orações.
Amém, irmãos? Olha só, em cada alma havia muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ou seja, por causa desse ambiente de perseverança, de reunião diária, de partir do pão, de comunhão, isso trouxe um ambiente de glória sobre a igreja primitiva. Quero declarar, se nós queremos fazer diferença nessa cidade, não tem uma forma de ser igreja melhor do que a igreja que está na Bíblia. E a igreja que está na Bíblia, a igreja primitiva, é o nosso exemplo. Como que eles viviam? Eles viviam em unidade completa, em comunhão completa. Sabe, esses dias, os irmãos estão me surpreendendo muito. E eu amo isso. Porque a igreja ela é o lugar que você vê os irmãos crescendo. Domingo passado eu cheguei pro Vinícius estava ali atrás. Ô Vinícius, abre o culto lá. Ele chegou há pouco tempo aqui. Aí qual que é a resposta que você espera do Vinícius, irmãos? Que é isso, pastor? Eu não. Ele falou tão firme para mim que eu fiquei feliz. Assim, hoje não, mas daqui a um tempo pode ter certeza. Falei, aleluia. É isso mesmo, porque daqui a um tempo ele vai estar aqui na frente, amém, irmãos? Daqui a um tempo ele vai estar sendo usado pelo Senhor. Eu creio nisso, porque ele vai crescer, ele vai avançar, ele vai ter revelação. E eu falo, nossa, como que isso é poderoso, como isso é muito, muito poderoso quando isso acontece no nosso meio. Hoje eu estava lá, o irmão mandou o casal aqui, esse casal abençoado. Irmãos, me surpreenderam. Os caras mandaram o dízimo da rifa do casamento deles, irmãos. Você já parou para pensar nisso? Eles tiraram o dízimo da rifa, irmãos. Da rifa. Eu falei, meu Deus, que nível é esse de irmãos? Eu fico muito mal de liderar esse tipo de gente. Porque eu me sinto mal, eu não sou assim, cara. Eu tenho que aprender com os irmãos. E aí Deus começa a me ensinar. Eu fui falar com o irmão, falei, o que é isso, irmão? Dízimo da rifa. Ele é princípio, pastor. Eu falei, puxa, que nobreza, que riqueza. Deus vai abençoar muito a vida deles, amém, irmãos? Eu tenho certeza disso. Mas então a igreja é esse lugar em que nós somos lapidados. O irmão que está do seu lado, ele é um instrumento para tratar com a sua vida. Então, quando você ficar chateado com o irmão, pense assim, ele é bênção de Deus na minha vida. Você consegue falar para o irmão que está ao seu lado? Você é bênção de Deus. Pastor, isso é hipocrisia. Ah, irmãos. Você está tentando, amém, irmão? Uma hora vai. Então, quero falar sobre alguns aspectos que poder é liberado na comunhão. O que acontece quando nós estamos em comunhão? Primeiro, você se torna parte da família de Deus. Efésios 2:19, Paulo diz algo muito poderoso. Olha só o que Paulo diz. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. E sois o que, irmãos? Da família de Deus. Nós somos da família de Deus. Agora, o que nos torna família não é uma placa. O que nos torna família não é estar debaixo do mesmo teto. O que nos torna família é a genética que nós carregamos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos em Cristo. Nós pertencemos ao mesmo reino, ao reino de Deus. Então, isso é suficiente. Eu estava comentando de manhã que às vezes eu vou comer depois do culto. Todo lugar que você vai comer, junta crente. Porque crente gosta de comer. Posso ouvir um amém? Amém! Caramba, meu Deus do céu. E aí, irmãos, é muito engraçado. Porque aí eu estou lá e eu fico olhando. E às vezes junta pessoas da mesma denominação, da mesma igreja, e fazem 5, 6 grupos, mas ninguém se cumprimenta. Eles chegam lá, se sentam, cada um num canto com a camiseta da mesma igreja, mas não se falam, porque não se conhecem.
Eu acho isso muito estranho. Eu falei, nossa, se fosse a gente, o irmão já chega com o nariz cheio de catarro, bota a mão na batata do outro, e já dá azeitona aí dessa pizza aí, não vai comer? Já pega a borda da pizza que o irmão deixou de lado, dá um azeite aí, deixa passar azeite na borda, enfia na boca e não tá nem aí. Porque nós somos o quê, irmãos? Uma família. Na casa da sua família, você abre a geladeira. Na casa da sua família, você deita no sofá. Na casa da sua família, você pega o controle. Mas quando você está apenas num prédio, numa reunião, você não tem liberdade. Você não tem liberdade para fazer as coisas, porque você não se sente parte. Eu quero te falar, irmãos, esta noite. Pode abrir a geladeira, pode deitar no sofá, pode pegar o controle. Você está no meio da família de Deus. Você está aqui para ser servido. Então, nós somos uma família. Minha irmã mora na Espanha. Ela é minha família, ela não está debaixo do mesmo teto, mas é minha família. É o mesmo sangue, é a mesma genética, é o mesmo DNA. Então, quando ela precisa de qualquer coisa, ela me liga. Quando eu preciso de alguma coisa, eu ligo para ela. Por quê? Porque nós somos uma família. Nós carregamos a mesma genética. Nós somos a família de Deus. Agora, uma vez que eu sou família de Deus, não faz mais parte da minha vida me relacionar com um certo tipo de pessoas. Deixa eu te falar algo aqui. É pecado eu sentar na roda de um bar para beber tubaína com os meus amigos? Sim ou não? Pecado não é. Mas convém? Não. Por que não convém? Porque você não tem mais a mesma natureza. Irmãos, presta atenção. Não dá mais para ficar conversando com pessoas que só falam besteira. Porque agora você tem uma outra família. Agora você está falando outras coisas. Qual que é a maior crise dos jovens? Eu fico vendo os jovens. E às vezes eu passo, e aí os irmãos pulam aqui na frente. Aleluia, Deus é bom. Só que aí você passa na rua, tá xingando um outro. Você fala, é assim. Mas por que é assim? Porque na verdade, não mudou o que, irmãos? A natureza. Deus quer te dar uma nova natureza. Por isso que ele fala que você se tornou uma nova criatura. Então, não dá para eu sentar mais com pessoas que falam coisas que são contra o que a palavra de Deus diz. Porque eu estou me alimentando da palavra, eu estou vivendo da palavra, eu estou buscando a palavra, eu estou comendo da palavra. Eu quero sentar do lado de pessoas que vão edificar a minha vida, a minha fé. Não pessoas que vão despertar o meu pior. Porque eu vou te falar, tem pessoas que, quando Deus quer te abençoar, Ele manda pessoas. Mas quando o diabo quer te roubar, Ele vai mandar pessoas para andar do seu lado também. E aí ele vai colocar pessoas que vão abrir certos caminhos para você, que vão destruir a sua vida. Mas quando você está na família de Deus, ainda que o irmão bote o dedo na sua cara e fale umas verdades para você, saiba, Ele te ama e Ele quer o seu bem. Eu quero andar com pessoas que chegam para mim e falam, pastor, o que o senhor está fazendo está errado, é assim, 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 o senhor precisa melhorar nisso, nisso, nisso. Por quê? Porque as pessoas querem o meu bem. Eu não quero andar com pessoas que vão querer despertar o meu lado pior da minha vida. Então presta atenção, nós compartilhamos de uma mesma vida, de uma vida espiritual, de uma vida de Deus. Você tem que andar com esse tipo de gente na sua vida. Não fique se preocupando em misturar com outras pessoas. Não, preciso ser aceito pelos meninos da minha escola, porque eu sou diferente. Não, você é diferente, deveria ser totalmente diferente. Mas qual que é o problema? A aceitação, quero ser aceito. Você já foi aceito na família de Deus, você é do céu. Você já é diferente. Não quero ser descolado, você já é descolado. Eu quero ser aceito, você já é aceito. Eu quero ser a referência, você já é referência. Você não precisa, porque irmãos, qual é a coisa mais bela de alguém lá no meio da escola? Porque fumar maconha, cheirar, todo mundo faz. Mas quando ele olha para você, um cara alegre, feliz, ele olha para você,
Mano, o cara não precisa de cigarro para ficar feliz, o cara não precisa beber para ficar feliz, o cara não precisa nada disso. O que você tem? Eu tenho a maior alegria. Irmão, é uma loucura. Minha igreja é uma loucura. Lá é um negócio coelhão para tudo quanto é lado, galinho. Irmãos, o culto pega fogo lá. Por quê? Porque agora o que me alegra é o reino dos céus, o que me alegra é o reino de Deus. Então, você faz parte da família. Você precisa sentar com os que são da família. Porque qual é a comunhão entre luz e trevas? Não tem comunhão. Não dá para um... Eu sei que hoje existe, mas não tem comunhão entre gato e cachorro. Não dá para ter. Não dá para ter esse tipo de comunhão. Então saiba, você é separado, amém? Segundo, ninguém cresce sozinho. Você sabe, irmãos, para você crescer, você precisa ter referências, ok? Como assim, pastor? Você precisa olhar para alguém. Como que um filho cresce? Olhando para os pais, para a mãe. Ele cresce olhando para a referência. Ele vai tendo referências na vida dele. E aí ele vai querendo ser, puxa, eu quero ser igual ao meu pai, quero ser igual à minha mãe. Ele olha para você como referência. Na igreja acontece a mesma coisa. Eu lembro que antes de eu ser pastor, logo quando eu me converti, e depois de uns 2 anos que eu quis pegar mais firme na igreja, eu tinha um pastor Paulo. Esse homem era muito usado por Deus. Era tipo assim, era Jesus na terra para mim. Jesus no céu, ele na terra. Era um negócio assim absurdo. E eu queria ser igual a ele. E, cara, eu ficava olhando para tudo para ele. Porque eu falei, nossa, eu quero essa unção, eu quero essa vida, eu quero isso que ele tem. Nossa, que unção que ele tem. E eu ficava olhando, admirando aquilo. Então, eu cresci tendo um referencial, olhando para ele e querendo ser como ele. Então, Deus não deixa andar sozinho, e Deus coloca pessoas do nosso lado para que a gente possa espelhar nele. Então, os jovens olham hoje para os irmãos e falam assim, puxa, eu quero me casar como os irmãos se casaram, eu quero ter uma vida como os irmãos estão tendo, né? E hoje os mais novos aí, né? O Gustavo e a Indy casaram há 1 ano e pouco, 2 anos, Cauã casou agora, e aí eles vão olhando isso, vão falando, puxa, eu quero seguir esse caminho, eu quero ir por esse caminho, eu quero andar por esse caminho, porque se torna referência. Mas se você busca a referência fora, você tem um problema, porque a referência fora, ela vai te levar para algum lugar. Então tenha referências aqui dentro, busque andar com os irmãos, busque pais espirituais para a sua vida. Você tem pais espirituais? O seu líder de célula é o seu pai e sua mãe espiritual. Você crê nisso, irmãos? Sabe, olha para ele e fala, puxa, eu quero ser igual a você, eu quero liderar uma célula como você lidera, eu quero fazer aquilo que você faz. Faça com prazer, transmita graça, transmita prazer. Sabe, hoje, glória a Deus, irmãos, eu tenho irmãos que querem ser pastor aqui. Irmãos que querem ser pastor. Por quê? Porque eu incentivo isso na vida deles. Eu incentivo. Tem que ser. Tem que crescer. Tem que buscar em Deus. Por quê? Porque eu sou pai. Eu quero que meus filhos sigam no mesmo caminho. Então, você cresce através do que, irmãos? Relacionamentos. Ok? Seu irmão mais velho, dos seus irmãos da célula. Terceiro, a comunhão é proteção espiritual, ok? Eclesiastes 4:9. Eclesiastes 4:9. A palavra de Deus diz algo muito interessante aqui, um princípio muito interessante. Olha só, vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Melhor é serem dois. Olha só, palavra que já está deixando claro, olha, essa vida sozinha sua não é muito boa não. Melhor é serem dois do que um. Por quê, irmãos? Tem melhor paga do seu trabalho. O que a gente fala quando os irmãos casam? A gente usa muito esse texto para casamento. Porque aqui é o poder da sinergia. Então aqui, quando o casal se casa, há um poder de sinergia na vida deles, que agora eles começam, um salário se torna 2 agora. Então, eles têm mais poder para conquistar as coisas. Mas continuando, vai lá, verso 10.
Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Eu estava falando hoje de manhã que é muito interessante isso. Você sabe, tem irmãos que você sente falta. Então tem irmãos que nunca faltam no culto, nunca faltam na célula. Quando esses irmãos faltam, eu ligo, eu mando mensagem. Porque não é a normalidade. Mas tem irmão que a normalidade é não vir. Então, ele não vir discipulado, para mim é normal. É anormal ele vir discipulado. Ele ir na célula é anormal, porque o normal é ele não ir. Vir no culto é anormal, porque o normal é ele não vir no culto. Então, presta atenção, a gente nem pergunta, porque é normal. Ah, uma hora ele aparece. Daqui um mês ele aparece aí, deixa ele. Mas para outros, você fala assim, puxa, irmão não veio, será que aconteceu alguma coisa com ele? Será que está acontecendo alguma coisa com ele? Porque não é normal. Então, a comunhão é uma proteção espiritual para você. E diz o seguinte, para quem está na comunhão, quando ele cai, ele encontra outra mão para levantar ele. Mas aqueles que andam só, eles vivem a vida deles sozinhos. E aí eles caem, eles passam por dificuldade, e aí muitas vezes eles falam o seguinte, poxa, ninguém me ajudou. Pô, mas você não faz questão de ser ajudado. Você não faz questão de estar junto. Então, para quem não faz questão de estar junto, a gente não consegue ajudar. Eu não consigo ajudar quem não quer caminhar junto, porque é difícil. Eu não sei, porque quando está tudo bem, em vez de você estar no culto, você está fazendo outras coisas, está tudo certo para você, então eu quero ver você feliz. Se feliz é longe, seja feliz longe. Não quero atrapalhar a vida de ninguém, ser um estorvo na vida de ninguém. Então, presta atenção. A comunhão, ela é muito importante. É muito importante você estar junto. É muito importante você estar junto para que quando você caia, você tenha um irmão que levante você. Você tem um irmão que te estenda a mão. Ah, pastor, isso não é verdade. Vou falar que é verdade, mas não na totalidade da igreja. Mas é muito verdade. Irmãos, assim, eu falo para os irmãos, né? Hoje nós estamos começando a conquistar isso. Mas eu sou uma pessoa de aliança, mas extrema. Extrema aliança. Mas é o seguinte, eu sou 100%. Quem é 100%? Se sua aliança é 10%, nós vamos andar nos 10% nós dois. Se é 1%, nós vamos andar no 1% nós dois. Por quê? Porque é o seguinte, é uma via de mão dupla. É daí para cá, daqui para lá também. Assim, tem irmãos que me ligam de madrugada, saem de casa às vezes 2 horas da manhã para resolver problema. Chego na casa do irmão, fico até 4, 5 da manhã. Mas é um nível de aliança muito grande. Falo, não, estou aí já, saindo de casa, estou na sua casa. É um nível de aliança, é um nível de estar junto. Então, quando você valoriza a comunhão, você valoriza estar junto, é isso que você vai receber. Você vai receber mãos para te levantar nos seus piores momentos. Você nunca vai se sentir sozinho. Você nunca vai estar sozinho. Sabe por quê? Você está protegido. Você está guardado. Guardado pelo quê? Pela comunhão dos irmãos. Quantos querem ter mais comunhão aqui? É uma escolha sua agora. Daí está para você. Olha o verso 11. Verso 11. Também se 2 dormirem juntos, aqui é só para casados, amém, irmãos? Eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. Mas eu vou te falar que o se aquentar é a brasa do fogo de Deus. Você sabe, irmãos, a unção de Deus tem níveis. Tem níveis. E quando nós nos juntamos, a unção aumenta. É assim ou não é, irmãos? Você ora de um jeito na sua casa, mas quando você ora na célula, o negócio pega. Pega ou não pega? É bem diferente. Então, nós temos níveis diferentes de unção. Ok? Então, está falando que o seguinte, quando eu estou junto, a palavra de Deus diz que aos seus ministros ele faz labareda de fogo. Quando uma labareda se junta com outra labareda, que se junta com a outra labareda, que se junta com a outra labareda, o incêndio começa a acontecer. E aí você é aquecido por isso. Quero declarar, o Senhor vai te aquecer nesses dias. O Senhor te aquece aonde? Na comunhão. A solidão é algo muito frio. É muito frio.
A comunhão produz aquecimento. E verso 12, olha só. Verso 12 diz o seguinte: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Deixa eu pegar os irmãos que vieram aqui. Vem aqui na frente novamente, rapidinho. Deixa eu mostrar algo para você. Esses dias eu ministrei sobre Efésios 6. Vem aqui junto aqui. Eu ministrei sobre Efésios 6 e eu falei que a armadura de Deus não tem proteção atrás. Ela só tem proteção na frente. Mas olha só, vem aqui junto aqui rapidinho. Faz um círculo aqui ó, de posto pro outro. De posto aqui, ó. Aqui, ó. De posto. De posto. Aqui. Olha só. Quando nós não estamos sozinhos, quem que protege a nossa retaguarda, irmãos? O irmão que está do meu lado. E você, olha que a retaguarda não está mais exposta. Por quê? Porque o irmão está te guardando. Se o inimigo quiser vir contra você, o irmão está te defendendo. Eu quero te falar, você não está sozinho. As suas lutas não são para ser lutadas sozinhas. As suas guerras não são para ser lutadas sozinhas. Nós estamos juntos até o fim, até o último. Nós vamos cair lutando, nós vamos permanecer lutando, nós vamos permanecer unidos. Amém, irmãos? E isso é ser igreja. O resto é cocoricó, né? Isso é ser igreja. Pode voltar lá, obrigado. Então, isso é a vida da igreja. Eu achei tão bonito. Minha irmã lá do Massaguaçu, a mãe dela faleceu. Aí me ligaram, pastor, faleceu aqui a mãe de fulano de tal, não sei o quê. E ó, isso, tô indo para lá, vou pegar ela. E aí pegou ela, levou para o Rio de Janeiro para o enterro ser em Goiânia. Falei, meu Deus do céu, tem que ter coração. É bom ter irmãos assim ou não é, irmãos? Quando minha avó morreu, eu estava no prédio da igreja orando. Minha avó morreu em casa. Okay? Ela foi se levantar, teve um ataque fulminante, ela morreu. Eu estava no prédio da igreja. E aí começou a juntar, a gente tinha oração das 5 às 7 da manhã. Eram por volta de 6 e pouquinho da manhã. Minha mãe acordou, viu minha avó morta. E eu estava lá no prédio. E de repente eu comecei a ver uma movimentação no portão da igreja. Alguns irmãos, eu falei, aconteceu alguma coisa aí, eu não sei o que é. E aí vieram me falar que minha avó tinha falecido. E olha só que interessante, irmãos. Minha avó faleceu, 6 e pouco da manhã. Como falece em casa, tem que enviar um carro em casa, perícia em casa. Mas, irmãos, no meio de tudo isso, daqui a pouco chega um irmão com pão, outro com frios, outro com café, outro com leite. Aí eu falei assim, como é bom estar guardado pelos irmãos. Como é poderoso estar guardado pelos irmãos. Os irmãos fizeram café da manhã para a gente não estava nem com a cabeça, estava ali, se preocuparam com a gente. Você sabe, minha avó pertencia a uma denominação. Eu fui lá falar que minha avó tinha falecido, eles nem conheciam minha avó. Minha avó estava na igreja há 8 anos, mais ou menos. Nem conhecia, não sei quem é. Ela faleceu, estou avisando para vocês. Era a pessoa mais idosa da igreja. Mas no velório da minha avó, irmãos, tinha uns 40 irmãos. Da onde que eram? Comigo. Estava cheio. Mas eles estavam lá por causa de quem? Eles nem conheciam minha avó. Estavam lá por minha causa. Porque talvez eu plantei tanto isso na vida deles, porque eu sou pastor que vou no velório. Eu já fui em velório de irmãos que nem foram no velório e eu fui. Por quê? Porque eu sou um pastor que estou nas horas mais difíceis. Não quero na hora que você está comendo churrasco, pode me chamar, mas não estou preocupado. Mas nas horas mais difíceis, pode ter certeza, eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Então, como que é bom essa proteção do corpo nas nossas vidas? Mas isso não é gerado vindo em culto de domingo. Isso não é gerado vindo em célula de quinta. Isso é gerado em discipulado. Isso é gerado em relações, né, fora da igreja. São relações que são mais profundas.
Deus quer te levar para o mais profundo, a ponto do seu irmão ser parte da sua família, realmente, de você se importar. Você está aqui não porque você gosta dessa igreja, dessa denominação. Você está aqui porque você faz parte dessa família. O irmão que está do seu lado faz parte da sua vida. Você tem marcas na vida dele, ele tem marcas na sua vida. Você sabe, irmãos, uma coisa no meu aniversário, muita gente mal me ligando. Irmão, já faz 6 anos, eu saí para um, falei, quase 6 anos, não precisa mais ligar, não. Não, faço questão de ligar. Faço questão de falar com o senhor. Dia dos Pais, eles ficam mandando feliz Dia dos Pais. Eu faço questão. Falo, mas já faz 6 anos, para. Você já mandou a minha irmã? Saudades do meu pastor, que saudades eu tenho do senhor e tal. Falei, mas já faz 6 anos. A minha. Mas sabe o que é isso? É marcas. Marcas profundas. Sabe, irmãos, eu não quero ser um pastor superficial. Eu quero ter marcas profundas na vida dos irmãos e eu quero que você aprenda a ter marcas profundas na vida dos irmãos da sua célula. Que você marque a vida do irmão. E aí diz o seguinte, olha lá, Eclesiastes 4:12 diz o seguinte, que se alguém quiser prevalecer contra um, os dois existirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Nós estamos aqui em comunhão, mas a terceira dobra é o Espírito Santo de Deus no nosso meio. Ele está nos guardando, ele está conosco. Pode ter a certeza disso, irmãos. Nós estamos sendo guardados. Agora, quando você tem a visão da individualidade, você quer viver sozinho, você está com um problema muito grande. Você está se afastando de Cristo. Ah, não é só da igreja. Não, não, é de Cristo. Pode olhar, irmãos. Todo mundo que se afasta, você pode olhar. Vai ver a vida dele. Está se afastando do propósito. Quarto, a comunhão traz a presença de Deus. Mateus 18:20, abre lá. Mateus 18:20. Olha só. Mateus 18:20. Porque onde estiverem quantos irmãos? 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O Senhor está aqui, irmãos? Por quê? Como que você afirma que Ele está aqui? A palavra diz. Mas você sentiu um arrupeio? Jesus está aqui? Não. A palavra diz que Ele está. Onde estiver 2 ou 3, ele está ali. Mas é 2 ou 3. Ah, pastor, mas eu estou em 2 ou 3 na minha casa. Eu, minha esposa e minha filha. Mas é o seguinte, você está no nome de Cristo? Ou você está assistindo Netflix? Ou você... Porque muita gente fala isso. Não, é em meu nome. É por causa da obra. Estamos 2 ou 3 reunidos, o Senhor está ali no nosso meio. O Senhor está aqui neste lugar, porque nós estamos aqui reunidos no meio dele. Ou seja, quando nós nos juntamos, a presença aumenta. Então há um nível de presença na sua casa, mas um nível de presença maior na igreja. Há um nível de presença maior na célula. Há um nível de presença maior no discipulado. Há um nível de presença maior no culto. Por quê? Porque essa é a certeza. Quando tiverem 2 ou 3 reunidos, olha só como é a palavra, ela diz 2 ou 3, ela fala mais do que um. Por quê? Porque nós precisamos de mais irmãos para estar conosco. O evangelho tem a ver com outros irmãos. Quando isso acontece, irmãos, a palavra de Deus garante, o Senhor está no nosso meio. Ele está aqui, por quê? Porque nós estamos reunidos, nós estamos igrejando. Nós estamos em comunhão, nós estamos juntos. Não se afaste da comunhão em nome de Jesus. Sabe, algo poderoso, estava na célula Graça, e é muito engraçado. Chegou a visitante lá, foi num culto com o filho, aí o filho já foi para a célula da Ingrid, a irmã já levou lá uma carne lá, quinta-feira passada. Falei assim, puxa, como que é poderoso essa questão da comunhão das células. Como a célula atrai pessoas. Célula sempre atrai pessoas, irmãos. A comunhão atrai pessoas. E aí, olha só volta o 19 aqui rapidinho. Só volta o 19. Volta um pouquinho mais. Diz o seguinte, é verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordar a respeito de qualquer coisa, repete comigo, qualquer coisa.
Olha só o que vai acontecer, pode passar. Porventura pedirem, ser-lhe-ás o que, irmãos? Concedida por seu Pai. Ou seja, até para Deus liberar algo sobre a tua vida, eu preciso do meu irmão. Então, eu preciso que 2 ou 3 confirmem algo aqui na terra. E quando eu confirmo, isso é liberado nos céus. Até para você receber a bênção de Deus, você precisa estar conectado. Porque se você não estiver conectado, não tem como ligar. Por isso que nós oramos um pelos outros. Porque quando você ora pelo seu irmão, você está concordando. E você concorda na terra, Deus concorda no céu com a sua oração. E aí você ora e Deus começa a liberar sobre a tua vida. Por quê? Porque nós estamos em concordância. Nós estamos orando. Nós estamos buscando o mesmo alvo, o mesmo princípio. E aí coisas sobrenaturais são liberadas sobre a vida da igreja. Mas tudo isso por quê? Por causa da comunhão. Você está vendo como a comunhão é importante? É muito importante, irmãos. Eu creio que é a coisa mais importante que nós precisamos fazer. Sexto, a comunhão manifesta o amor de Deus. Aqui, irmão, nós temos a oração sacerdotal, João 17, a partir do verso 21. Aqui é uma oração muito importante que Jesus está fazendo, ok? Aqui é a oração que Jesus está fazendo para os discípulos, para todos aqueles que servem ao Senhor. E aí ele diz o seguinte, João 17, 21 ao 23, a palavra diz o seguinte, a fim de que todos sejam, qual que é o alvo de Deus para a igreja? Que todos nós sejamos um. E como é em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, o mundo vai crer em Cristo quando nós nos tornarmos um. Quando nós nos tornarmos parecidos. Quando nós nos tornarmos realmente a imagem e semelhança dele. Agora, sabe qual é o problema que nós temos hoje na igreja? É que uma igreja fala mal da outra. Um irmão fala mal do outro. E isso é um problema. Não deveríamos falar mal da noiva, do corpo de Cristo. Não deveríamos falar mal de nenhum irmão. Por quê? Porque esse irmão é irmão santo, ele é de Deus. Então, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha o verso 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Ou seja, o alvo de Deus, o alvo de Cristo, é que você desfrute da vida que ele tem com o Pai. Olha só, quem escolheu sair dessa vida? Quem foi que escolheu, irmãos? Satanás. Ele vivia lá nos céus, ele era um anjo, um querubim, ele era alguém de alta periculosidade, ele era alguém de alto escalão nos céus, mas ele decidiu sair fora, ele decidiu pegar outro caminho. Mas aqui o Senhor está falando, existe uma glória que tem na comunhão entre Pai e Filho, Espírito Santo, essa vida em comunhão, essa vida em comunidade. E essa vida não vai parar aqui. Eu vou repartir essa glória sobre a terra. Eu vou repartir essa glória lá em Caraguá, lá no Travessão, no Pegorelli. Eu vou transmitir essa glória para que eles tenham a mesma vida que nós temos, que eles tenham uma vida de unidade, que eles sejam um. E com certeza o dia que nós formos um, que nós tivermos essa revelação que nós somos um só, as coisas vão acontecer de uma maneira sobrenatural na sua vida, tudo por causa do propósito, tudo por causa do sonho de Deus, que é a igreja está no coração de Deus, irmão, saiba disso. Deus veio buscar um povo, uma noiva, a noiva é a igreja é a menina dos olhos de Deus, ela tem falha, ela tem erros, o homem erra muito, mas ela é santa, ela é imaculada, ela é de Deus, o Senhor morreu por ela. Eu quero te falar, quando você se envolve com esse organismo vivo que é a igreja, quando você se envolve na célula, quando você se envolve com os irmãos, algo sobrenatural acontece sobre a tua vida. É como se Deus estivesse destravando coisas na sua vida. Tem coisas que você lutou e você chegou até um nível e você parou naquele nível, você não consegue passar desse nível, mas nesses dias, por causa da comunhão, por causa da glória e por causa da
concordância dos irmãos, você vai subir de nível, você vai chegar a outros níveis na sua vida, porque Deus vai destravar isso. Sabe, existe uma unção na sua casa, mas quando nós estamos aqui no prédio, nós oramos porque nós vamos conquistar essa cidade. Você crê nisso, irmãos? Tá. Então a unção que está sendo liberada no culto é para quê? Para a conquista da cidade. Pode se preparar. Deus vai te colocar nos melhores lugares nessa cidade. Deus vai abrir portas para você nessa cidade por causa do propósito. Porque tudo tem a ver com o propósito. Então as coisas acontecem assim. A unção que eu tenho na minha casa é para mim. É uma unção pessoal. Mas a unção na vida da igreja é para o reino. É para algo maior e coletivo. E aí, continuando aqui, ó. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam o quê, irmãos? Ah, perfeito. Então, o irmão que está do seu lado, ele está para o quê? Então, todas as crises dele servem para quê? As dificuldades dele servem para quê? A chatice dele serve para quê? Ele não é chato, não, tá bom, irmãos? Porque ele é mal compreendido, só isso. Mas, você vê, tudo isso coopera para nós sermos aperfeiçoados na unidade. Você sabe, irmãos? Nós somos como... A palavra de Deus fala sobre pedras vivas. O que tem aqui nessa parede, irmãos? Tijolo. Quantos? Vários. Mas vamos dizer que tem um tijolo individualista. Mas essa parede é muito hipócrita. Não quero caminhar com esses tijolos. Tijolos são muito falsos. Ele tem um problema. Porque ele vai sobrar. E aí, o que acontece? Ele sobrou na construção. Vão cortar ele no meio para botar ele, um pedaço dele em algum lugar. Então você vai ficar remendado. Mas o que Deus tem para você é algo completo, amém? Deus não tem remendo, Deus tem algo completo para a sua vida. Olha então, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Continuando. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Sabe, irmãos, eu quero te falar algo. Quero te dar uma dica para os líderes de células. As células que mais crescem são as células mais festeiras. São as células que os irmãos fazem festa. São as células que os irmãos fazem churrasco. Os irmãos se reúnem fora da célula. Por quê? Porque é um sinal que os irmãos têm prazer de estar juntos. E eu vou te falar, as pessoas que estão no mundo, elas olham isso. E elas falam assim, nossa, é diferente esse pessoal. Eles são crente é tudo doido, mas eles se amam, eles estão juntos, eles são um povo alegre, eles são um povo feliz, eles fazem questão de estar juntos. Sabe por quê, irmãos? Porque isso transmite amor. E aí o mundo está carente de amor. E às vezes na igreja você entra e vai embora sem falar com ninguém, pede para abraçar, você não abraça, pede para cumprimentar. Não, eu tenho uma vida sozinho. Eu vou te falar, essa não é uma vida que o Senhor sonha para você. O Senhor sonha que você tenha uma vida de comunhão, uma vida compartilhada, uma vida junto com os seus irmãos. Você está disposto a isso, irmãos? Sabe, nós vamos para um prédio novo. Irmãos, nós vamos ter que ter muita comunhão. Vamos ter comunhão para construir, vamos ter comunhão para limpar o lugar, vamos ter comunhão para fazer o que tem que ser feito. Vai precisar de comunhão, nós vamos estar juntos. Aí nós vamos encontrar irmãos que são complicados, irmãos que falam, que acham que sabem, mas tudo faz parte, tudo faz parte. Então, células que crescem, são células que fazem festa. Os irmãos têm prazer de estar juntos. Mas vou te falar uma coisa, tem células, os irmãos não têm prazer nem de estar. Essas células não vão crescer, nunca. Mas o que nós precisamos mudar? Nós precisamos parar de olhar para os outros e olhar para nós. O que nós podemos fazer para mudar essa história? Nós temos que mudar, ok? Então, célula é vida de comunhão. Você pode ter uma célula ou um culto na casa. Você vai lá dar uma palavra na casa toda quinta-feira. Porque célula é um organismo vivo.
Célula acontece segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Célula acontece todo dia. Célula está acontecendo toda hora, todo momento. Se a sua célula depende de um dia na semana para acontecer, você está com um problema com ela. Porque não é para ser assim. Célula é lugar dos irmãos comerem um na casa do outro. Não é isso que acontecia na igreja primitiva? Eles partiam o pão de casa em casa. Quando? Diariamente. Será que se eu fizer um desafio de a gente começar a se reunir durante 2 semanas, diariamente, em uma casa diferente, será que os irmãos teriam prazer disso? Ó, vem aqui em casa. Hoje, segunda, a célula vai ser aqui na minha casa. Ó, vamos fazer aqui na minha sexta. Vamos na minha sábado, fazer um jantar para os irmãos. Sabe, faz isso. Você vai ver se o ambiente da sua célula não muda. O ambiente muda totalmente. Ele muda completamente.